que mais eu quero passar para os alunos, para os jovens, para todo mundo, na verdade, em geral, é a importância de entender esta questão cultural. Esta questão cultural, ela é muito poderosa. Ela está em tudo. Ela permeia pela gente. Eu falo para os alunos que cultura é como se fosse o nosso DNA. A forma que a gente fala, a forma que a gente se expressa, a forma que a gente gesticula é cultura. Porque nós temos a pessoa, nós temos a personalidade dessa pessoa, e acima da personalidade dessa pessoa, nós temos a cultura, ao grupo que ela pertence. E essa cultura tem a ver com a visão de mundo, como nós vemos e enxergamos o mundo. Isso é cultura. Cultura pode ser diversas coisas. Cultura pode ser música, literatura, arte, moda, cultura é idioma, cultura é religião, cultura é ideologia. Cultura pode ser tudo o que vocês quiserem. Tem um autor, e a inteligência artificial é engraçado, porque a inteligência artificial não menciona bem as palavras. Você coloca o idioma em que você quer, então aí ela vai trazer as palavras de acordo com o idioma que você selecionou. Então, esse autor que a inteligência artificial mencionou de forma errada é o Klyukhanov. Ele define, por exemplo, cultura como um sistema de recursos simbólicos compartilhados por um grupo de pessoas. E que são esses recursos simbólicos? Tudo que tem significado para a gente. E é evidente que a gente, a nossa cultura, ela tem a ver com o nosso passado histórico, onde a gente cresceu, condições econômicas a gente cresceu, quais foram os fatos históricos que marcaram a nosso grupo cultural e que marcaram a nossa geração. Porque a identidade cultural, por exemplo, também tem a ver com gerações. E é uma questão de vivências em comum em determinado momento histórico, em determinado espaço geográfico, né? Em determinadas circunstâncias. Tudo isso é cultura. E tudo isso permeia pelo que ocorre hoje. E depois nós temos toda a questão da interculturalidade, das competências interculturais, que é a capacidade de se comunicar de forma eficiente e apropriada em situações interculturais, né? E para isso você tem que desenvolver certas atitudes, certos conhecimentos, né? Certas habilidades que você precisa aplicar, porque muitas vezes o choque ocorre por desentendimento, visões de mundo contrastantes, e desconhecimento do outro, né? E aí que entram as negociações, aí que entra a questão de ceder ou de não ceder. E aí nós temos vários outros desdobramentos dessa questão de cultura. Outros conceitos relacionados a isso: interculturalidade, transculturalidade, multiculturalismo, são conceitos diferentes. E o que acontece na história, quando a gente estuda a história das civilizações, a história do mundo, e que você tem diversas culturas, diversos grupos culturais, que em momentos elas convivem de forma pacífica e em momentos elas colidem, elas se desencontram. E aí você tem o conflito, né? O conflito ele pode ser criado por essa visão contrastante do mundo. Claro, não estamos deixando de lado aqui a questão econômica, o aspecto econômico por detrás de tudo isso. O conflito pode ser criado propositalmente, ou o conflito pode acontecer naturalmente, justamente por conta dessas visões contrastantes. A questão é que nós podemos muitas vezes tentar desenvolver como seres humanos essas habilidades de entender o outro e de se integrar num diálogo intercultural, partindo do princípio de que todas as culturas são iguais no sentido de igualdade, que não existe uma cultura melhor que a outra, que eu não tenho que sair por aí achando que a minha cultura é a melhor, então eu vou impor a minha cultura nos outros povos, porque esse é meu destino, ficar impondo o meu modo de ver o mundo nos outros povos.
primeiro, antes de fazer qualquer coisa desse gênero, vamos entender as outras culturas, vamos entender por que certos povos pensam e se comportam de determinada forma, e depois entender como que pode ser feita ou construída essa convivência pacífica. Mas convivência com o diálogo, né? Tem, por exemplo, um filósofo argentino, Fornet Bentancur, que ele diz que as culturas não existem mais no seu estado original, que elas são todas transculturas, porque como a fênix, né, você vai absorvendo daqui e dali, né, e isso vira uma coisa transcultural. Com a globalização, com essa integração cada vez mais importante entre as diversas partes do mundo, você tem essa questão transcultural muito forte hoje.